Continuar, a segunda palestra é a minha. Deixa eu só ligar o meu timer, que aí eu consigo me organizar. E vamos lá. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre metabolismo. A gente faz uma união dessa parte de nutrição, de bem-estar. Esse daqui é o Alegria, é o meu cavalo, então quem convive comigo sabe. Isso é quando ele chegou, ele era um puro sangue inglês de corrida. E eu brinco que ele é minha cobaia, no bom sentido, porque eu quero que ele seja um cavalo feliz e ele vai ficar comigo o resto da vida dele. E hoje é ele, a gente salta, né? Ele salta, eu fico em cima tentando não morrer, mas dá certo na maioria das vezes. E aí, só contando um pouquinho para vocês, né? Quem sou eu? Eu sou formada pela Faculdade de Medicina Veterinária da USP. Eu fiz toda a minha carreira científica, iniciação científica, então eu sempre quis ser cirurgiã de cavalos. Eu tinha essa ideia fixa. No quarto ano eu fui para o Canadá e lá eu fui para a cirurgia, mas eu comecei a trabalhar com endocrinologia, porque exatamente cirurgiões estavam tentando entender uma doença endócrina que acometia cavalos mais velhos e que tinha uma série de alterações e que a gente não tinha sucesso na parte cirúrgica. Aí eu também fiquei em Cornell, fiquei na Flórida, fiquei na Universidade do Colorado, lá eu fiquei tanto na medicina interna, na cirurgia e na medicina esportiva. E eu sempre gostei de montar cavalo, e aí na medicina esportiva balançou meu coração. Mas eu insisti. Eu fiz residência também na USP, em clínica e cirurgia de equinos, fiz vários cursos de ortopedia, de fratura e fiz o meu mestrado com pele de tilápia em ferida de cavalo. E aí, mas em todo esse período da residência, eu comecei a ver cavalos que a gente não tinha um bom resultado, tanto na clínica quanto na cirurgia, os pós-cirúrgicos de cólica. E eu comecei a pensar, cara, tem algo mais que a gente está comendo bola para salvar esses cavalos. E aí eu usei, o que eu já continuava estudando dessa parte endócrina e falei, putz, a gente realmente não está entendendo o metabolismo, a gente não faz intensivismo dos cavalos e tá aí a sacada da gente salvar esses cavalos. Então, ao longo desses 3 anos, como eu falei para vocês, eu comecei a ficar muito frustrada, porque a gente entra na faculdade para salvar cavalos e a gente começa a perder muitos pacientes. E isso não é uma coisa fácil. E eu vi que eu não queria mais ver cavalo morrer. Eu queria trabalhar para os cavalos terem saúde. E nisso a endocrinologia já estava evoluindo muito rápido, foi uma área que assim, nesses últimos 10 anos deu um boom. E a verdade é que o que eu mais gosto é de montar cavalo e ver cavalo saltando. E aí eu falei, bom, talvez dê para juntar as duas coisas. E aí nesse meio tempo, eu fui me aproximando do Horácio, ele já foi cavaleiro aqui, ele também era veterinário e ele foi o primeiro a falar dos cavalos sem ferradura. E quando a gente começa a entender metabolismo de casco, cavalo sem ferradura, é completamente endocrinologia. E aí eu falei, putz, eu acho que eu consigo te ajudar a preparar os cavalos para tirar a ferradura e eles serem mais saudáveis. E hoje eu tenho certeza que cavalos com metabolismo melhor têm cascos melhores. Então, o que a gente sabe? Que picos de insulina, picos de glicemia, que é o que vocês mais vão me ouvir falar, vão levar a uma alteração tanto na gente quanto no cavalo. A gente induz um estado inflamatório e a gente aumenta a chance de ter cólicas por hiperlipidemia, perda de musculatura, a Júlia falou um pouco ontem, mas a gente vai falar mais, acúmulo de gordura, perda da condição corporal, aumenta muito a chance dos nossos problemas ortopédicos, então artrite, osteoartrite, problemas de ligamento, tendão, pelo feio, tudo que vai levar o nosso cavalo a perder performance. E aí, a gente tem os sinais do cavalo com resistência à insulina. Então, afundamento da fossa supraocular, e eu vou convidar vocês para fazer um teste nos cavalos atletas, cavalos jovens. Quantos cavalos vocês vão ver com a fossa afundada?
esse acúmulo de gordura no pescoço, que a gente chama de crest neck, que na verdade é um sinal que eu tenho acúmulo em todos os órgãos que são importantes, eu estou alterando o metabolismo desse cavalo, inflamando. Problemas de casco, cavalos com sensibilidade, com contaminações, com paredes fracas, enfim, tudo que vocês pensarem em casco é metabólico. Cavalos com pelo feio, com acúmulo de gordura localizado. A gente vê muito essas linhas vermelhas, esses pontos vermelhos na linha branca, que a gente também vai mostrar depois, falando que eu estou tendo lesão vascular. Acúmulo de gordura, porque a gente está muito acostumado com um cavalo gordo, que é o conceito de bonito, mas não é saudável, e a gente vai falar por quê. E aí, o que me faz pensar em endocrinologia? Problemas recorrentes, problemas bilaterais, que eu faço um tratamento clínico e depois de um tempo volta. Feridas de verão, cavalo que tosse, cavalo que tem gastrite, basicamente, tudo é metabólico, gente, porque a gente é controlado por hormônios. Então, todas essas coisas, elas têm uma causa endocrino-nutricional. E é o que eu sempre falo, se a gente só pensa em tratar sintoma, a gente só está enxugando gelo, porque a gente não está resolvendo o problema do cavalo. E aí, a gente tem que lembrar uma coisa muito importante. O cavalo tem 500, 600 quilos e ele flutua. Ele não encosta nenhum osso no chão. E como ele consegue fazer isso? Então, aqui a gente tem a coluna óssea, né? Terceira falange navicular, segunda, primeira. A cápsula do casco. E vocês podem ver, ó, a terceira falange está flutuando. Ele apoia só, ou deveria apoiar, quando ele é saudável, a parede do casco no chão. Como ele consegue isso? A gente consegue andar só na unha? Não, né? E o cavalo tem 600 quilos. Então, o que a gente sabe? Que são os vasos, a microvascularização de casco, que vai conectar, como um velcro, o osso no casco. E quando a gente tem, principalmente por problemas nutricionais, resistência à insulina, a gente começa a ter vasoconstrição. Então, a gente começa esses vasinhos ficarem apertados e eles vão se descolando. E aí a gente começa a ter os problemas de casco, só que a gente vai falar bastante na palestra, lembrar que o cavalo ele é presa. Então, na natureza, ele não vai mostrar que ele está com dor, porque senão ele é o primeiro a morrer. A gente só vai ver que o cavalo está com dor quando ele já está com perda de função, quando ele já está claudicando, ele já não consegue mais pôr aquele pé no chão. Isso para a gente é quando a gente já está com o braço quebrado. Então, ele já vem com dor há muito tempo, e a gente vai falar disso porque a gente tem que aprender a entender o cavalo. Então, aqui, quando a gente olha no microscópio, os vasinhos, eles vão se ramificando, e a gente tem uma área de contato colágeno-vaso absurda. Para eu ter alguma lesão no casco, eu precisaria de mais de 2 toneladas. Então, se eu estou tendo alguma lesão no casco, uma contaminação, um casco poroso, é porque a minha parte vascular está muito comprometida há muito tempo. E aí a gente começa a ver isso, que também vocês vão ver um monte, que é esses anéis. Então, a gente tem a pinça crescendo mais rápido que a lateral e o casco fica com essa conformação achinelada. Ou quando tenta corrigir, ele fica encastelado, porque é a forma que o casco cresce quando a gente já tem essas alterações metabólicas. Então, como eu falei para vocês, separação de sola, abscesso, broca, sola rasa, a gente vai falar sobre isso também, alteração na linha branca, parede fraca, tudo que for casco é endócrino nutricional. E aí aqui, mostrando para vocês um casco saudável, que vocês veem que essa parede é retinha, que a gente tem uma distância da terceira falange até o chão, a gente tem o cavalo pisando na parede, e quando a gente já tem lesão, e ó, isso daqui, se vocês olharem os cascos, tem muito cavalo que é assim, ele já tem necrose aqui dentro, isso dói muito, gente. E a gente já tem esse casco que forma essa saia, que forma os anéis, que é mais achinelado, e tem muito cavalo saltando, alta performance, não só saltando, em todas as modalidades, porque eles escondem que eles estão com dor.
Aqui também, ó, essa é a famosa linha branca, que é a junção do crescimento da parede com a sola. A gente começa a ver esses pontos brancos e esse alargamento da linha branca. E muitas vezes também a gente vê que essa sola ela perde concavidade. É uma sola plana. Por quê? Porque aquele osso está cedendo, está descendo e está empurrando a sola. Gente, isso dói muito para o cavalo. E aí a gente começa a pôr silicone, palmilha, ferradura fechada. Ok, eu não estou falando que a gente tem que deixar o cavalo com dor, mas a gente tem que dar conforto e tratar a causa, não só colocar o band-aid, porque é a mesma coisa. Diabético, a gente sabe que tem muita ferida em extremidade, certo? Só que quando a gente vai tratar diabetes, vocês já ouviram em algum hospital alguém pôr um band-aid e mandar embora para casa? Sem pensar em controlar a diabetes, sem pensar em mexer na dieta desse paciente. E é isso que a gente faz nos cavalos. A gente põe uma ferradura, põe um silicone, manda embora para casa. Não sabemos o que o cavalo come, o que o cavalo faz, como está esse metabolismo, seja o que Deus quiser. Então, assim, não adianta, porque o casco já está te dando um sinal que tem algo muito errado e daqui a pouco vai piorar. Então, aqui só mostrando para vocês, né, a terceira falange, a gente tem a cápsula do casco e a gente tem a sola, que ela é toda inervada. E aí isso daqui começa a descer e pressionar. E aí, a hora que eu olho por baixo, eu vejo uma sola plana, sem concavidade. Mas é muito pior do que isso. Quer dizer que eu já estou tendo uma lesão vascular muito grande. E aí, tem mais um fator que a gente tem que pensar. Uma das coisas que mais piora a parte metabólica do cavalo é o uso de corticoides, inclusive nas infiltrações. E aí vocês vão ver também que todo cavalo que tem resistência à insulina, ele tende a ter um líquido sinovial, um líquido articular pior. Então, ele já está me falando que ele está com uma alteração metabólica, que o líquido sinovial não está bom, a gente infiltra. Na maioria das vezes, a gente paga aí uns 6 meses, porque esse corticoide vai piorar a nossa resistência à insulina. E a gente sabe que é uma das principais causas de laminite, o uso de corticoide. 7 a 15 dias pós-aplicação é quando a gente tem a laminite. A laminite é realmente quando você tem essa inflamação das lâminas do casco e a gente tem rotação, afundamento da terceira falange e é uma dor excruciante no cavalo. Mas isso só quer dizer que provavelmente ele já tinha muitos problemas e a gente ignorou todos eles. Então, aqui, esse trabalho é bem legal, mostrando a parte de osteoartrite na metabolômica. Então, a gente já sabe que a vasoconstrição vai alterar a parte vascular do osso. A questão da qualidade de proteína na dieta também vai mudar a qualidade do nosso líquido sinovial. Então, sim, a gente tem que tirar dor, a gente tem que pensar em hortos moleculares? Tem. Mas a gente tem que entender por que o nosso cavalo não está tendo condição metabólica de manter um líquido sinovial de boa condição. E isso dói, porque a gente vai perdendo a viscosidade desse líquido que protegeria o osso de bater com o osso. Então, sim, muitos cavalos começam a mancar quando a gente tem queda de líquido sinovial. A gente vai fazer um ácido hialurônico, alguma coisa para melhorar? Vai. Mas não adianta só injetar alguma coisa na articulação e não pensar em metabolismo e nutrição. E aí, a Júlia falou ontem para vocês, mas eu só vou fazer um apanhado. Lembra que o cavalo ele tem um estômago pequeno, ele não tem uma boa capacidade enzimática, ele não tem vesícula biliar, e eu tenho que dar alimentos de qualidade em pouca quantidade, para ele conseguir digerir no estômago, absorver aqui no intestino, e aqui eu também tenho que dar alimentos com baixo amido e baixo açúcar, para a gente não ter essa fermentação, picos de açúcar e picos de insulina, que é o que vai levar a nossa resistência à insulina, e evitar que chegue amido e açúcar aqui no seco, porque o seco é o que a gente escuta do lado direito, que faz brururum, plim, 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 às vezes no cavalo, é uma câmara fermentativa. Ali eu tenho um monte de bactéria que vai degradar o volumoso que esse cavalo está comendo. Então, quando a gente tem um cavalo comendo excesso de ração, ração que não está atingindo o que ele precisa em grandes quantidades, ele não está usando aqui, porque ele não tem capacidade digestiva, por isso que a gente fraciona o máximo possível a alimentação desse cavalo. Chega aqui, ele mata as bactérias, ele não consegue degradar o feno, que é a principal fonte de alimentação do cavalo.
E ele come o feno desesperadamente, porque ele basicamente não usa nada que ele está comendo. A gente acabou com a microbiota, ele não consegue usar o volumoso, a gente está dando um monte de ração, ele também não tem capacidade de degradar, e ele come, come, come e não usa nada. Então, aqui só mostrando para vocês que o seco é muito importante. A qualidade das bactérias do intestino desse cavalo são o que realmente vai fazer a gente ter um cavalo musculoso. Lembra que o Gobesso falou ontem também do ácido butírico? É um dos gases dos ácidos graxos de cadeia curta que são da degradação do feno, que vão ser absorvidos pelo intestino e vão fazer hipertrofia muscular. Além disso, ele também tem um papel muito importante na neuromodulação. Isso acalma o cavalo. Esse resultado da digestão da fibra. Quando a gente tem cavalos que não estão conseguindo usar a fibra, a gente tem alterações comportamentais, cavalos estressados, cavalos que comem, você joga o feno, acabou o feno da cocheira. Isso é um sinal de alerta para esses cavalos. E tem muito mais coisa nesse meio aqui. E aí, o que a gente quer? A gente quer o King Edward. A gente quer os melhores cavalos do mundo. E, para isso, o que a gente tem que fazer? Dar condição metabólica e alimentar para eles. Então, eu trouxe, por exemplo, a Crofit é uma ração que tem lá na Europa e a ração da equipe da Suécia. O que a gente precisa para esses cavalos? Que, inclusive, são cavalos que não usam ferradura, porque o metabolismo deles é muito bom. Volumoso de boa qualidade, sempre. Gente, o cavalo é herbívoro. A base da alimentação do cavalo é o volumoso e a capacidade dele usar esse volumoso. Baixo amido, baixo açúcar, que são conceitos muito novos, que a gente tem visto que é importante. Óleos vegetais, principalmente os ricos em ômega 3, porque a gente está falando de atleta. Atleta tem estresse oxidativo, então a gente precisa melhorar essa condição. Boas fontes de proteína. Voltem na palestra da Júlia, ela falou tipo 1 hora sobre não adianta a quantidade, a gente precisa de qualidade de aminoácido. Bem-estar. Lembrar que o cavalo ele precisa andar, ele precisa estar em grupo, respeitar o que é fisiológico do cavalo o máximo possível. E a gente consegue fazer pequenas alterações para melhorar a vida desse cavalo. A gente quer performance, mas a gente só chega na performance com saúde. E cada vez mais a gente não vai conseguir com métodos duvidosos. A gente tem que dar a condição desse cavalo ter saúde e ter bem-estar. E aí, lembrar que muitas vezes a gente fala, é problema metabólico. Eu penso no cavalo obeso, então a gente tem acúmulo de gordura, crest neck. Mas o que a gente vê muito hoje no esporte é o cavalo que tem perda muscular. Então, aqui, ele deveria ter musculatura que vai fazer toda a sustentação do pescoço para evitar lesões cervicais. Aqui também a gente tem músculos muito importantes para os anteriores. Então, para o cavalo conseguir usar os anteriores, evitar a lesão de tendão, musculatura de dorso. Cada vez mais eu tenho cavalos com a cernelha saltada e eu chego até a ver as vértebras. Como eu vou pôr uma axela nas costas desse cavalo se ele não tem a musculatura que vai dar a sustentação no suador? Não tem como, isso dói. Lembra que a gente falou? Articulação, a hora que eu olho, todos os tarsos inchados, porque meu líquido sinovial é muito ruim. Então, esse cavalo, cada vez mais, ele apoia nos membros anteriores. Aí eu começo a ter os cavalos high-lows. Ele começa a ter dor de coluna, ele fica um cavalo invertido. Aí, na linha, o coitado corre, porque tudo dói. Eu vou lá e ponho uma embocadura mais forte. Ele já não está mais conseguindo usar o que ele está comendo, porque ele está em desbiose, a alimentação não está favorecendo. Eu vou lá e ponho uma espora. Então, assim, é metabolismo. Tudo isso muda o cavalo em pista. E hoje a gente sabe que quando a gente favorece o ganho de gordura, então, muitas vezes, com uma alimentação que não atinge qualidade, e na grande maioria das vezes ultrapassa quantidades, eu vou tendo aumento das células de gordura. O meu vasinho, que deveria nutrir toda essa galera, não consegue fazer isso. Eu começo a ter morte das células. Isso causa uma super inflamação no nosso organismo. E toda vez que eu tenho inflamação, eu vou lesionar qualquer coisa, seja tendão, seja articulação, porque eu estou liberando um monte de substância inflamatória. É por isso que a gente fala que gordura é tão inflamatório.
E muitas vezes a gente vai pegar esses cavalos na mesa cirúrgica. Você sente, você vê, quando você passa a mão, você sente o intestino espessado. É o mesmo cavalo que não vai fechar feridas, porque eu estou modulando todo o sistema imune dele para ser inefetivo e para ser inflamado. Então, assim, se eu não mexo em metabolismo, eu não melhoro o sistema imune. A Júlia falou para vocês, eu vacino o cavalo e é o primeiro que, quando tiver um surto de herpes vírus, vai morrer. Porque ele não faz anticorpo, se ele está inflamado, se o sistema imune dele não está funcionando. Então, assim, está tudo ligado. E não adianta muitas vezes, eu vou medicar. O sistema imune dele não funciona. A gente está falando de, muitas vezes, cavalos imunossuprimidos no esporte. E a gente sabe que quanto mais tempo o cavalo fica assim, a gente vai alterar a parte de receptores intestino. Porque o corpo do cavalo ele tenta se proteger dessa alimentação errada que a gente está dando. E aí, para ele voltar, é um caminho muito mais longo e muito mais cheio de altos e baixos. Porque aí ele começa a repor receptor intestino. Aí tem, às vezes, que ele aumenta a absorção. E a gente começa uma luta para esse cavalo voltar a ter massa magra, que é musculatura, para depois ele conseguir perder gordura. E é exatamente a mesma coisa que a gente. Tipo, quando você começa na academia, os primeiros meses são frustrantes. Porque você vai lá, se mata e não tem resultado nenhum. É a mesma coisa. Quanto mais massa gorda a gente deixa esse cavalo chegar, e pensando que ele é um atleta de alta performance, maior o risco dele se lesionar nesse meio tempo e maior o risco da gente ter altos e abaixos nessa recuperação. E aí, o que a gente sabe também? Vou falar mais uma vez para vocês do que são os sintomas, do que a gente enxuga gelo. Quantas vezes o pessoal não pede um hemograma e fala, esse cavalo está anêmico? Veterinários, a gente tem que saber classificar o tipo de anemia, porque se não é uma anemia ferropriva, o meu cavalo não precisa de um suplemento de ferro. E quando a gente tem, principalmente, a proteína da alimentação total, seja da ração, seja do volumoso, juntando, não está tendo qualidade, e muitas vezes o tipo de proteína e o excesso de farelo de trigo, a gente vai levar um desbalanço cálcio-fósforo. E aí a gente começa a ter lesão renal. Quando a gente tem lesão renal, a gente ativa a paratiroide, que é quem vai controlar a deposição de cálcio no osso. Então, ele vai começar a tirar cálcio desse osso. A gente vai começar a ver um osso poroso. Isso dói. É aquele cavalo que manca, que a gente bloqueia de um lado, ele manca do outro, bloqueia do outro, ele manca do outro pé. É por causa que ele tem osteopenia. Ele vai estar anêmico porque o rim produz um hormônio, que é a eritropoetina, que vai estimular a nossa medula óssea a fazer células vermelhas. Então, se o meu rim não está saudável, eu não vou produzir hemácias. Além disso, com o passar do tempo, a gente tem esse quadro. Lembra que o rim ele é muito importante para o controle da glicemia. Diabético, normalmente, tem alteração renal também. Então, eu vou piorar meu quadro metabólico porque meu rim não está me ajudando a manter a glicemia. E com o passar dos anos, 3, 4 anos nessa vida, a gente começa a ter síndrome do navicular. Vocês já ouviram falar esse nome? E aí a gente vai de novo e põe um band-aid no casco do cavalo e não pensa por que eu estou tendo lesão óssea. Kissing spine, por quê? Porque eu já estou tendo alteração, eu já estou tirando o cálcio do osso, depositando em tecido mole, fazendo esses osteófitos. Um sinal de alerta. Quando a gente tem alteração metabólica, tem muito cavalo que não transpira, que trabalha e não transpira. Isso é muito comum. E esses cavalos superaquecem. Tem cavalo que pode morrer disso. Se o meu cavalo não está transpirando, já é um sinal de alerta que eu tenho uma alteração metabólica. E a questão da proteína é muito importante, porque ela regula muito essa questão de musculatura, de resistência à insulina. E quanto mais tempo o cavalo passa nisso, a gente já começa a ter alteração dentro do cérebro, dentro do nosso eixo hipotálamo e hipófise, que controla essa parte de termorregulação. E aí vira um problema muito mais difícil da gente resolver. Então, como eu falei para vocês, lise navicular, calcificação de cartilagem alar, osteite da terceira falange, cavalos que o tempo inteiro precisam ser infiltrados.
isso é um sinal de alteração metabólica. E nesses cavalos a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for infiltrar com corticoide. E na pista, a gente vai falar para vocês como entender dor no cavalo, porque ele é uma presa, são os cavalos que dão corcove, dão coice depois do salto, a gente vê o rabo para cima, o rabo mexendo. A gente já tem estudos mostrando que isso são sinais de dor no cavalo. Não é porque o cavalo está feliz que ele dá corcove, é porque as costas dele doem, o tarso dói, tudo dói. Então, lembrar que a gente realmente tem o Lego para ser montado. E a gente precisa das pecinhas certas, como a Júlia falou para vocês. E dieta de cavalo, a gente tem que fazer cálculo. Cavalo atleta, a gente tem que entender como está o metabolismo desse cavalo. E, para isso, eu preciso de exames bioquímicos, hormonais, para eu conseguir ver como esse cavalo está usando o que ele está comendo. Então, eu sempre coloco os artigos, a palestra vai ficar salva, então vocês conseguem ter acesso aos artigos. E aí, é o que eu falo para vocês. Gente, o cavalo fala o tempo inteiro. É que a gente não escuta. Porque alterações de comportamento, então, cavalos que ficam sonolentos, no fundo da baia, tudo isso a gente já sabe que são sinais de cavalos que estão com dor, de cavalos que não estão bem, cavalos que ficam trocando o apoio dos pés, cavalos que são muito assustados. O cavalo é presa. Se ele está se sentindo vulnerável, ele está o tempo inteiro pensando, meu Deus, eu tenho que achar uma rota de fuga porque eu vou ser o próximo a morrer. Cavalos que deitam durante o dia, a não ser que seja potro, cavalo só deita à noite. O Thiago vai falar de sono para vocês, ele tem que se sentir seguro. O cavalo que tem dor também não deita e ele não consegue descansar. Isso é muito importante. E o que eu falei para vocês, cavalo que é frio de perna, ele não está conseguindo usar o que eu estou dando de alimento para ele. Male, male, ele está conseguindo sobreviver. Imagina desempenhar a função. E hoje a gente já tem uma série de escalas de dor facial. O Cris também falou isso para vocês ontem. A gente tem que aprender a entender que pálpebra superior triangular, tensão na musculatura, narina dilatada, isso são sinais de dor no cavalo. Eu não preciso esperar o cavalo mancar. A gente consegue olhar para a cara do cavalo. Já tem vários aplicativos, inclusive o pessoal da USP está desenvolvendo, que você consegue validar a dor crônica em cavalo. Isso, óbvio, vai alterar desempenho. Então, a maioria das catástrofes que a gente vê, elas não acontecem do dia para a noite. A gente ignorou todos os sinais antes delas acontecerem. Então, cavalo que tem alteração de comportamento, cavalo que é bravo, cavalo que não tem energia, frio de perna, pesado de boca, que tem amplitude de passada curtinha, principalmente no galope. Gente, quando você melhora o metabolismo, a amplitude da passada aumenta. Que corre na linha, que se recusa a fazer certo movimento. É o que eu sempre falo, o cavalo tem 600 quilos. A gente tem, no máximo, 10, 15% do peso dele. Se ele faz tudo o que você pede para a direita, por que, seres racionais, ele não faria para a esquerda, a não ser que ele esteja com dor? Tipo, ele não consegue falar, não, hoje eu vou sacanear, para a esquerda eu não vou fazer. Ele está falando que alguma coisa não está boa. Cavalos que tropeçam, lembra que a gente falou de casco? O casco dói, ele pode estar tendo já a reabsorção da terceira falange, as osteites, e tudo isso dói, então ele está o tempo inteiro com dor, ele vai tropeçar, ele vai ter muitas vezes pavor de fazer varinha no chão. E hoje a gente já tem, além das escalas de dor facial, os etogramas de dor em cavalo montado. Está no YouTube. Se vocês jogarem Sudayson, dor em cavalo montado, vocês vão ver todas essas alterações que eu falei para vocês. Coice, corcove, o rabo, cavalos que empilham, que ficam brincando, mordendo a embocadura, porque a gastrite também vai aumentar a acidez da saliva, isso dói. Tudo isso, tudo que você fala, putz, está me incomodando, é o cavalo te falando, cara, não tem algo aqui que não está legal para mim. E aí é isso, quanto mais inflamado, quanto mais crônico, mais lesões a gente vai ter. Eu já falei para vocês das alterações. Cavalo que come as próprias fezes, normalmente está relacionado a microbiota e má qualidade de proteína. Cavalos que são agressivos também. Quando a gente mexe em dieta, mexe em metabolismo, isso muda, na grande maioria. E o que eu falei para vocês, a gente tem que trabalhar
com prevenção e com saúde, porque quando a gente tem o problema, ele já está acontecendo há muito tempo e é muito mais complexo a gente reverter. Aqui também é um trabalho mostrando para vocês que já está comprovado que cavalos que são obesos, que têm um score corporal acima do normal, e também a gente tem as escalas de score corporal, tá no Google, é só você jogar escala de score corporal em cavalos, vocês vão ver o que é o ideal e o que é um cavalo acima. A maioria dos nossos cavalos ou estão abaixo porque eles não têm músculo, ou eles estão acima porque eles estão cheios de gorduras. E a gente sabe que isso leva à assimetria na forma que esse cavalo se movimenta. O que isso quer dizer? Ele manca, porque ele está todo inflamado, porque tudo dói. Ele não tem músculo, as articulações dele têm um líquido ruim, o casco está doendo, é óbvio que ele vai mancar. E com o passar do tempo, todo esse processo de inflamação vai levando a lesões. A gente vai tendo lesão tanto da parte ortopédica, musculoesquelética, mas a gente também vai ter degeneração lá no cérebro, dos nossos neurônios. Principalmente os neurônios dopaminérgicos, que são muito importantes. Lembra que eu falei para vocês? Temperatura, comportamento, esse eixo, hipotálamo, hipófise e a parte de sistema endócrino. Se a gente começa a ter essa lesão, o nosso sistema endócrino, seja na adrenal, produção de cortisol, estresse, é o que vai dar um shutdown no nosso sistema imune, tireoide, T3, T4. O T3 ele é muito importante para a gente evitar dor de nervo periférico, diabético tem muita dor em nervo periférico, pâncreas, insulina, lembra? Resistência à insulina, a gente vai piorar ainda mais. Reprodução, como a gente vai ter reprodução nos cavalos que estão alterados? A gente começa a perder esse feedback, então minha hipófise não entende que a minha produção hormonal está boa, porque o caminho está bloqueado, e a gente começa a produzir hormônio de uma forma completamente bagunçada. E a hipófise começa a aumentar. E aí a gente já tem uma doença que chama PPID, que foi o que eu estudei lá no Canadá. Então, quando a gente tem cavalos 15 anos para frente, com perda muscular, sistema imune muito ruim, ferida, infecções recorrentes, muitas vezes aí o buraco já é mais embaixo. E, de novo, não adianta só eu medicar se eu não der condições desse organismo. Condições, a gente vai falar ainda isso. Nutrição, exercício. O cavalo, ele vive solto na natureza. Ele precisa se movimentar. Então, pensar que quando a gente vê um cavalo com perda de musculatura, com problemas recorrentes, a gente tem que parar de falar, é normal porque ele está velho. Não, não é normal porque ele está velho. É porque a gente não está dando condições desse cavalo envelhecer bem. Porque ele poderia estar no esporte, ele poderia estar performando e ele poderia ter qualidade de vida. Então, aqui é um trabalhinho mostrando só os cavalos tratados. A gente vê esse abdômen pendular, essa perda de musculatura em dorso. Muitas vezes eles vão tendo lesão tendínea, então eles vão ficando mais com fragilidade na parte tendínea. E a gente vê esse pelo feio, que eles parecem um ursinho. E quando a gente dá condições, a gente volta a ter cavalos normais. Ele não precisa envelhecer dessa forma. E aí, a Júlia também falou, mas eu acho que vale a pena relembrar vocês, que a gente tem a parte de genética, que a gente seleciona, que a gente quer que o nosso cavalo expresse. Mas, se os doadores não tiverem numa boa condição de saúde, já vai ter uma queda na qualidade desse embrião. E se a égua que gestar esse potrinho também não tiver uma nutrição adequada, não tiver saúde, hoje a gente sabe que a gente modula o que vai ser expresso. E que fragmento articular, atrofia de musculatura em potro, tudo isso está muito relacionado com a dieta da receptora. Então, é a mesma coisa de vocês falarem, eu quero agora um neném, deixa eu ver alguém que fuma, come McDonald's todos os dias, acho que é uma excelente candidata para gestar o meu futuro campeão. Não vai dar certo, porque a gente só vai selecionar genes de sobrevivência, esse potro vai ter uma série de alterações, a chance dele chegar na alta performance bem é basicamente nula. Então, assim, ainda mais se a gente está pensando em competitividade, lembra? Se você não quer um King Edward,
talvez funcione. Mas a gente está falando de quem quer um King Edward. Não vai funcionar. E aí, lembrando que é sempre, sempre dieta, exercício, em alguns casos medicação, em alguns casos por algum tempo. A gente tem que sim não tirar o cavalo de uma situação de dor, da condição, mas sempre que eu tiver um sinal clínico de que ele não está bem, eu tenho que resolver o sinal clínico e entender a causa disso, porque muitas vezes é metabólico e nutricional. E aí, também, falando um pouquinho das famosas cólicas na prova. O cavalo que tem gastrite. Ah, como eu sei que ele tem gastrite? Ele tem a pálpebra superior triangulada, ele deita durante o dia, ele demora para comer, ele joga a comida na água. Tem várias alterações comportamentais que a gente vai usar os etogramas para ver. É o cavalo que muitas vezes ele já é resistente à insulina, então lembra que ele quase não está conseguindo usar o que ele está comendo, e aí ele passa por um momento de estresse, seja uma prova, seja uma mudança de lugar, ele entra em catabolismo, e aí ele movimenta todas as reservas dele de gordura e joga no sangue de uma vez só. Quando isso acontece, é o que a gente chama de hiperlipidemia. Por que isso é perigoso? Porque isso vai para o rim e vai para o coração. Tem cavalo que, em questões de hora, o rim e o coração param e o cavalo morre. Quando vai para a mesa, porque já teve uma torção, é o cavalo que o pós-cirúrgico é muito mais complicado, que a gente tem que fazer uma dieta pensando em metabolismo para tirar o cavalo desse estado crítico. E é o cavalo que tem cólica na prova, porque ele já está nessa situação por muito tempo. Então, muitas vezes, se eu estou lá mexendo na dieta desse cavalo há 4, 6 meses, eu consigo diminuir a chance disso acontecer. E é o que eu falei para vocês, quanto mais crônico, mais lento é para esse cavalo melhorar. Então, muitas vezes, os cavalos que a gente atende têm um histórico de ter cólicas, de ter gastrite. Não é que vai sumir do dia para a noite. Começa a espaçar mais os episódios, aí ele começa a não ter mais o sinal de dor, mas muitas vezes a gente ainda dá uma nota alta na escala de dor facial. Aí eles começam a falar, a amplitude do cavalo melhorou, ele está com mais energia no trabalho, e aí a escala de dor facial melhora e a gente sabe que realmente esse cavalo está bem, mas que ele tem que manter uma dieta pensando em metabolismo e naquilo que ele está fazendo. E se eu estou falando num atleta, é a mesma coisa. Se a gente vai pensar nos grandes times, você sempre vai ter uma equipe multidisciplinar. Você vai ter o treinador, mas você vai ter o físio, você vai ter o nutricionista. Gente, é a mesma coisa. Os cavalos são atletas de alta performance. A gente precisa juntar especialidades, que eu acho que é isso que o nosso congresso tenta falar para vocês. A gente precisa do cara que vai pensar no dente, da pessoa que vai pensar na físio, da pessoa que vai pensar na nutrição, do clínico que está lá todo dia com o cavalo, que conhece o cavalo, que consegue coordenar tudo isso. Então, tem que sim ser uma equipe do treinador que está montando o cavalo e está sentindo a diferença. E, óbvio, de quem monta, que está lá com o seu pescocinho em cima de um cavalo. Então, assim, para que a gente vai fazer essas loucuras de ter acidentes, se a gente pode diminuir esse risco pensando em metabolismo? Bom, eu deixei um QR Code porque quinta-feira a gente vai fazer um aulão aberto, no dia 14 de novembro. Então, se vocês quiserem se inscrever, a gente manda o link para vocês do nosso aulão. Eu ficaria 2 horas aqui falando, porque cada pontinho que eu falei para vocês tem muito mais coisa e eu tenho que ficar cortando meu cérebro, senão eu nunca vou acabar. Também tem, vou esperar vocês escanearem, mas também quem não conseguir, tem o link na nossa página do Instagram, na Prevent Horse. E a gente gasta tempo, a gente faz vídeos falando disso porque a gente gosta de cavalo. E não dá mais para a gente pensar em tratar cavalo como a gente tratava. O mundo está mudando e a gente quer cavalos de alta performance e a gente quer cavalos saudáveis e felizes. E aí também, quando vocês se inscreverem, a gente fez um e-book com uma revisão de nutrição, dessa parte de fisiologia, que vocês ganham também. Bom, essa é a nossa equipe. A Júlia falou ontem para vocês, a Fernanda, que é a nossa zootecnista, e eu, que também sou veterinária.
os nossos Instagrams. Consegui acabar no meu tempo. Desculpa se foi corrido. Tem muito mais coisa que eu queria falar para vocês, mas acho que o principal é: comecem a escutar os cavalos. Eu sempre escutei na faculdade que cavalo só tinha cólica e laminite. E hoje eu falo, eles só têm cólica e laminite porque a gente tenta matar eles todos os dias. A gente não escuta o que eles estão falando. E a hora que chega numa situação insustentável, a gente tem essas alterações mais graves. Mas se a gente trabalhar com prevenção, é bem menos caro e a gente não vai passar por isso e nem fazer o cavalo passar por isso. Obrigada, gente.